mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh de Sebaot. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahweh de Sebaot será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse Yahweh de Sebaot, e entre os sobreviventes aqueles que Yahweh de Sebaot chamar. Aqui é uma promessa do arrebatamento. Agora sim vem o arrebatamento. Depois da última taça da ira, onde o sol se apaga, e ocorre a sétima trombeta e a ressurreição dos santos, para serem arrebatados junto aos remanescentes, para junto do Messias, nas nuvens, para voltar com ele como seus exércitos, para a grande batalha. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, e ele e seus príncipes juntamente, diz Yahweh de Sebaot. Profecia sobre Nínive. O rolo da visão de Naum, o Ecolchita. Yahweh de Sebaot é um Elohim zeloso e vingador. Yahweh é vingador e cheio de furor. Yahweh toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os teus inimigos. Yahweh é tardio em irar-se, mas grande em poder, e não absolverá o perverso. Yahweh de Sebaot tem o seu caminho, na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os seus rios. Desfalecem Baixã e o Carmel, e a flor do Líbano murcha. E os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? E a sua cólera se derramou como um fogo, e as tochas foram por ele derrubadas. Yahweh de Sebaot é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele, e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Vamos deixar claro aqui que todo o livro do profeta Naum são profecias para Nínive. Assim como é dito no capítulo 1, Nínive hoje fica no estado de Ninawa, no Iraque, mais precisamente a cidade de Mossul, e é de lá que vem o anti-messias. O que vocês imaginam contra Yahweh? Ele mesmo vos consumirá de todo, a aflição não se levantará por segunda vez, porque ainda que eles se estrelaçam como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquina o mal contra Yahweh, um conselheiro perverso, assim diz Yahweh de Sebaot. Por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará e eu te afligir, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, Yahweh de Sebaot deu ordem para que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundação. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, pois Belial nunca mais passará por ti, e ele estará completamente eliminado. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido, é decretado. Ela será levada cativa, conduzida para o norte, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Mas a Nínive dos antigos era como uma cisterna de água, porém elas agora vazam. Parai, parai, elas clamam, mas ninguém olha para trás. Eis que eu estou contra ti, diz Yahweh de Sebaot, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o barulho dos ruídos das rodas, e os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a espada relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestre das feitiçarias, que vendeu as nações como as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz Yahweh de Sebaot, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e as nações, mostrarei a tua nudez,
e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo, e há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde te buscarei consoladores? És tu, do Quinom Amon, que está assentada entre os canais do Nilo, cercadas de água, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram sua força, e não tinha fim. Put e Líbia foram seu socorro. Perceba que no versículo diz: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Ou seja, Nínive está destruída. E agora, a prostituta Babilônia, quem terá compaixão dela se a própria Nínive está destruída? Se o lugar da onde saiu o antimessias está destruído, quem terá compaixão do lugar onde o antimessias reina? Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa. A referência desses versículos é para a prostituta Babilônia de Apocalipse, ou seja, Jerusalém. E as pessoas que virão Nínive afundar nas águas dirão: se Nínive foi destruída, imagina Jerusalém que virou a Babilônia. Etiópia e Egito eram sua força, porque são 2 dos 3 países que o antimessias tomará. O chifre pequeno arrancando os 3 chifres. E a Líbia foi o seu socorro, porque é o 3º país. Esses países são revelações, são os filhos de Cã, o filho amaldiçoado de Noé. Egito, Mitzraim, Etiópia, Cush, e Líbia, Put. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta, multiplicar-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos, multiplicaste os teus negociantes, mais do que as estrelas do céu, a locusta se espalhará e voará, os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes no dias de frio, mas quando o sol se levanta eles fogem, e o lugar para onde eles partem não é conhecido. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria, os teus ilustres repousarão, o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Aqui, irmãos, eu tive diversas revelações que confirmaram o meu modelo do Apocalipse. Multiplica-te como gafanhotos, os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, mas quando o sol se levanta eles fogem, e o lugar para onde eles partem não é conhecido. Isso aqui aponta diretamente para a 4ª e 5ª trombeta, que no meu modelo acontece no 4º selo do Apocalipse, onde se inicia a grande tribulação na metade da semana, e os dias e as noites começam a se reduzirem, e o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que a 3ª parte dele se escurecesse, e a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça o poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não fizessem dano à erva verde, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Yahua. Ou seja, os gafanhotos são exércitos do anti-messias, que perseguem e matam os remanescentes, e a referência gafanhotos que se acampam nas sebes nos dias de frio, mas quando o sol se levanta eles fogem, é dada porque nesse mesmo momento, no 4º selo, é que o sol começa a nascer e se pôr mais rápido. É uma conexão direta com a 4ª trombeta do Apocalipse. E logo após, não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. É uma referência cronológica, seguindo os acontecimentos. É uma referência direta à primeira taça da ira de Yahua, que acontece lá no 6º selo. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra Yahua de Sebaot. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação de Yahua de Sebaot. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada.
Portanto, esperai-me, diz Yahweh de Sebaotes, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor de minha fúria e todo o ardor de minha ira, porque toda a terra está consumida pelo fogo do meu zelo. E fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá Yahweh de Sebaotes e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas sim trevas, mas será um dia conhecido de Yahweh, nem dia nem noite será, mas a tarde brilhará. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, na metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e Yahweh de Sebaotes será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será Yahweh, e um será o seu nome, e esta será a praga com que Yahweh de Sebaotes ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. E sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e seus olhos serão consumidos em suas órbitas, e suas línguas decairão de suas bocas. Aqui, irmãos, é uma referência aos tabernáculos, quando entrarmos no milênio do Messias. E sairá águas vivas de Jerusalém, e será a Golden Age, onde o céu é laranja, e não haverá mais definições claras de dia ou noite. Assista ao meu vídeo 004 e saberá um pouco mais sobre a Golden Age, que entraremos após a inversão do campo magnético que está para acontecer. E quando Yahusha ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Yahusha, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando assentado sobre o Monte das Oliveiras, chegaram-se eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Yahusha, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Machia, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, e que tiverem sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás, a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: eis que o Messias está aqui ou está ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. E eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o Filho de Adão. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho de Adão vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e abrotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração que me refiro, sem que todas essas coisas aconteçam.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, filho de Adão. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, o filho de Adão. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Elohim. Mas considerai isto, se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, o Filho de Adão, há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, servo fiel e prudente, que o seu Elohim constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Elohim, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele mal perverso disser no seu coração, o meu Elohim tarde virá, e começará a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o Elohim daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, vamos lá, irmãos. A cor dos cavalos do Apocalipse que João viu revelam exatamente o lugar da onde deve sair o antimessias. Como se não bastasse, até a cor dos cavalos do Apocalipse foram aos poucos mudados pelo cristianismo com o tempo. As cores dos cavalos na Bíblia cristã, qualquer Bíblia cristã, está branco, vermelho, preto, amarelo, ou branco, vermelho, preto, pálido, ou branco, vermelho, preto, malhado, qualquer coisa. As cores dos cavalos, verdadeiramente falando, as que estão no hebraico, estão no grego, são branco, vermelho, preto e esverdeado. E exatamente essas são as cores da bandeira do local da onde sai o antimessias. Essas cores precisam ser exatamente essas, porque revelam o local geográfico da onde sai o antimessias. Branco, vermelho, preto e esverdeado. Agora, o nome das cores dos cavalos em grego e em hebraico são cavalo branco, Livkos em grego, Sus Lavan em hebraico, cavalo vermelho, Piros em grego e em hebraico, Sus Adom, cavalo preto em grego, Melas, em hebraico, Sus Shahar, cavalo esverdeado em grego, Kioros, em hebraico, Sus Irakra. Entre as revelações que eu tive, essa é mais uma das que mais me impressionou, irmãos. O último cavalo, que encerra as analogias dos cavalos e fecha a profecia do que acontecerá no fim dos tempos, o cavalo do quarto selo se chama, no hebraico, Zuz Irak-Rak. Perceba, Zuz Irak-Rak. Zuz Iraque, ou seja, Iraque, o país que foi fundado por Nimrod, que é a primeira tipologia do antimessias, com o nome Erech, que passou a ser Iraque, o mesmo lugar da onde sairá o antimessias, o que é representado por um ciclo de 2 cavalos, o do primeiro e do quarto selo, que é o primeiro e quarto cavalo, branco e esverdeado, que resume tudo o que esse personagem fará: trazer a nova era de paz e amor e fazer a aliança de 7 anos, e depois grande tribulação. O antimessias vai dominar pela batalha o Egito, a Líbia, a Etiópia, e esses são os 3 chifres do quarto animal de Daniel 7 que devem cair. O chifre pequeno sobe e derruba os 3. Essa revelação está nos 3 filhos de Cã, como eu já disse, o filho de Noé amaldiçoado, Mitzraim, Egito, Cush, Etiópia e Put, Líbia. E então o antimessias, após vencer esses países pela guerra e subjugar eles 3, irá contra Jerusalém. Jerusalém é o quarto filho de Cã, o filho Canaã, sendo Mitzraim, Egito, Cush, Etiópia, Put, Líbia e Canaã, Jerusalém. Ou seja, o antimessias vai subjugar os 4 filhos de Cã, e ele vem da descendência de Sem. Sem, Afaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que teve um filho com Agar, escrava egípcia.
que teve Ismael, e Ismael teve 12 filhos que originou os árabes, e é de Ismael que vem o antimessias, ou seja, dos árabes. Essa última batalha no fim dos tempos traz de volta o tempo de Gênesis, no início com Abraão e seus 2 filhos, com a escrava egípcia Agar e o outro com sua mulher Sara. Pois Yahweh Tsevaot disse para Abraão que seria Isaac e não Ismael, que seria o filho da promessa, o primogênito, embora Ismael tivesse nascido primeiro, porque Abraão não quis mais esperar e teve falta de fé. E Isaac teve Esaú e Jacó, e Esaú passou a primogenitura para Jacó, por um prato de lentilhas vermelhas e pão. Ele não teve amor pela sua primogenitura, e na morte de seu pai, Jacó enganou Isaac por estar velho e cego, e pegou a bênção de Esaú. Então Esaú passou a odiar Jacó, e pretendia matar ele após a morte de seu pai. E seu nome passou de Esaú para Edom, porque ele comeu as lentilhas vermelhas de Jacó em troca da sua primogenitura. Esse foi o acordo entre Esaú e Jacó. O significado de Edom é vermelho, Adum, em hebraico Aleph, Dalet, Vav, Mem, e o de Jacó para Israel, porque Jacó lutou com Elohim. Este é seu significado, aqueles que lutam com o Criador, aqueles que lutam querendo a primogenitura, aqueles que lutam querendo fazer parte da promessa, aqueles que lutam por crer no Criador e teu filho. E Edom se misturou com Ismael, os edomitas fundiram-se mais tarde com os nabateus, um povo semítico ancestrais dos árabes que habitavam a região norte da Arábia. Edom quis matar Israel porque ele roubou a primogenitura de Edom. Por isso, nas profecias sobre o fim dos tempos, muitas vezes Yahweh usa Edom para se referir ao reino do antimessias. A perseguição do fim dos tempos do reino do antimessias contra o povo de Yahusha é uma briga antiga, porque o reino de Edom tentará matar o povo de Israel, assim como Edom quis matar Israel, seu irmão, em Gênesis. Perceba que assim como é no início em Gênesis, assim é no fim em Apocalipse. Aleph Tav, eu sou o princípio e o fim. E a semente de Ismael, o filho rejeitado, que deu origem aos árabes, e virá no fim dos tempos para acabar com seu irmão Isaac, que representa Israel, já que Edom é unificado na vingança de Ismael por se juntar a ele. O islâmico cumpre todas as características do 8º rei, na 7ª cabeça da besta que sai do mar, o antimessias. A posição geográfica, Nínive, Iraque. Ele blasfema contra Yahweh, o Alcorão é só blasfêmias contra Yahweh. Tem uma imposição extremista, religião da decapitação de membros de opositores. O Islã está certo segundo o Alcorão, a Suná e os escritos de Maomé. O Islã extermina todos os inimigos de Alá, queimados, crucificados e decapitados. O antimessias é árabe, ou seja, vem de Ismael, e Ismael teve os 12 filhos príncipes, que ficaram no Egito e escravizaram as 12 tribos de Israel, que foram para o Egito, para uma terra estranha, precisando assim de Moisés para tirá-las de lá a mando de Yahweh Tsevaot. Não terá respeito ao amor das mulheres. O Islã tem a lei Sharia, o califado islâmico. Essa lei já esteve em vigor no passado, no Império Otomano, e agora os islâmicos querem restabelecê-la com o último califa, que é o antimessias. A lei Sharia significa caminho para a fonte. É uma legislação islâmica baseada nos princípios do Alcorão e da biografia do profeta Muhammad. Sharia é um nome dado ao direito islâmico. Em várias sociedades islâmicas, ao contrário do que ocorre na maioria das sociedades ocidentais, não há separação entre a religião e o direito. Todas as leis são fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos. No Islã, a religião e a política estão juntas. A Sharia é o corpo da lei religiosa islâmica. O termo significa caminho para a fonte ou rota para a fonte de água. E é a estrutura legal dentro do qual os aspectos públicos e privados da vida do adepto do islamismo são regulados, para aqueles que vivem sobre um sistema legal baseado na fiqh, os princípios islâmicos da jurisprudência, e para os islâmicos que vivem fora do seu domínio. A Sharia lida com diversos aspectos da vida cotidiana, bem como a política, economia, bancos, negócios, contratos, família, sexualidade, higiene e questões sociais. As leis e a cultura islâmica possuem um grande impacto nos mais variados aspectos da vida de uma mulher islâmica, tais como a sua educação, oportunidade de emprego, herança, casamento e justiça, entre outros. Sob a Sharia, as mulheres não são iguais aos homens, mas sim consideradas inferiores.
mulheres são objetos de muitas considerações de desigualdade nos textos básicos mais antigos do Islã, que formam a base da Sharia. Homens são os tutores dos interesses das mulheres porque Allah preferiu dar a eles as propriedades delas e porque eles gastam de suas próprias propriedades com o sustento delas. Mulheres virtuosas são, portanto, obedientes, guardando, na ausência do marido, aquilo que Allah deu a ele para guardar. Aquela que você desconfia ser rebelde, advirta, proíba de dormir na sua cama e se ela persistir, espanque-a. Se então elas obedecem, não faça mais nada contra elas. Allah é todo-poderoso supremo. Os maridos basicamente têm o direito de espancar suas esposas, se desconfiarem de desobediência, o que implica que não precisa ser necessário a ocorrência da desobediência para justificar o espancamento, basta apenas a desconfiança. E tragam 2 testemunhas representadas por homens, e se não houver 2 homens disponíveis, então pode ser um homem e 2 mulheres, entre as que aceitarem testemunhar, de maneira que se uma delas errar, então a outra poderá corrigi-la. O testemunho de uma mulher vale só a metade do testemunho do homem, ou seja, 2 mulheres equivalem a 1 homem. Para aquelas dentre suas esposas que não tenham mais esperança de menstruarem, se tiver dúvida, o período de espera é de 3 meses, e também é para aquelas que ainda não menstruaram. Relações sexuais com meninas que ainda não tiveram seu primeiro ciclo menstrual são permitidas. O verso sobre isso encontra-se no capítulo 65 do Al-Talaq, que começa estabelecendo que quando você se divorcia, divorcie a mulher quando ela atingir o período de espera. Período de espera ou ida é um determinado tempo que um homem muçulmano deve esperar antes de casar com uma mulher divorciada, para assegurar-se que ela não esteja grávida de seu marido anterior. No Islã, como já conversamos na série que fiz sobre escatologia islâmica, temos as jihads. As jihads são ditas guerras santas muçulmanas. Luta armada contra os infiéis e os inimigos do Islã. É o dever religioso dos muçulmanos de defender o Islã através de luta. Todo cidadão islâmico que esteja vivendo em um país sob um regime não islâmico tem a obrigação de lutar e derrubar o seu governo. Isso se chama jihad. É um conceito essencial do Islã e significa empenho, esforço, luta. Islã é a religião do ódio, da intolerância e a religião do mal. Foi criada justamente para o fim dos tempos. E é exatamente a jihad que provavelmente o antimessias vai usar no primeiro selo para causar o segundo selo, a Terceira Guerra Mundial, o dito princípio das dores, e logo depois desencadeando o terceiro selo, a fome por causa da guerra, e depois ele quebrará a aliança de paz e começará o inferno na Terra. A vinda alienígena, a nova era e a revolução tecnológica extraterrestre. O antimessias aparecerá no primeiro selo, ele trará a nova era de paz e amor, ecumenismo e será também o momento da vinda alienígena. Será um momento em que todos o amarão, pois o mundo ainda vai piorar muito mais a partir de 2021. E então este grande homem do pecado aparece para governar todos com falsa paz e amor. Será um momento perfeito para o engano alienígena. O antimessias usará o poder dos demônios aliens para tomar os 3 reinos no quarto selo do Apocalipse. Lembra de Naum 3:2? Estrépito de açoite há, e o barulho dos ruídos das rodas e dos cavalos atropelam, os carros vão saltando. Onde diz rodas está relatando OVNIs. A primeira vez que ouvimos rodas foi em Ezequiel, onde ele tem uma visão do 6º selo, onde ele vê os querubins descendo com o plasma e as carruagens tecnológicas dos anjos, que é os OVNIs. O reino do antimessias será um reino tecnológico e alienígena, por isso a opressão do povo do Pai será enorme como nunca houve. As pessoas do reino deles se fundirão com tecnologia alienígena, por isso os pés de ferro com barro da estátua de Nabucodonosor. No Apocalipse temos alguns capítulos finais sobre o antimessias, que estão separados na leitura, mas juntos na cronologia, assim como todos os acontecimentos do Apocalipse. Em Apocalipse 12, João viu uma mulher vestida de sol com a lua debaixo de seus pés, que tinha uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e João viu um dragão vermelho nos céus com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças tinham 7 coroas, e a cauda do dragão arrastava a terça parte das estrelas dos céus e as lançou para a terra. E o dragão se posicionou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, no intuito de que devorasse seu filho assim que nascesse. E ela deu à luz a um filho, um homem que governará as nações com vara de ferro. E ele foi arrebatado para Yahweh de Sebaot, e subiu ao seu trono. Isso representa um resumo desde Gênesis.
A mulher com a coroa de 12 estrelas representa as 12 tribos de Israel inicialmente, e ela pariu o Messias, assim como Yahusha veio da tribo de Yahudá. O dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, é o mesmo personagem das bestas de Apocalipse 13 e 17, porém o dragão de Apocalipse 12 tem as coroas nas suas cabeças, ou seja, representando o poder dos reinos da estátua de Nabucodonosor, diferentemente das bestas, que tem as coroas nos chifres e não nas cabeças. O dragão arrastou a terça parte das estrelas dos céus e lançou-as na terra, porque lutou com Miguel nos céus junto à terça parte dos anjos, e eles foram expulsos dos céus e jogados na terra. No contexto do dragão, estrelas são anjos caídos que o seguiram. A mulher que deu à luz a um filho fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado para Yahweh de Sebaot, para que a sustentasse durante 1260 dias. E houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos caídos. E o dragão e seus anjos foram lançados na terra. E então houve uma voz dos céus dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Elohim e a autoridade do seu Messias, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos israelitas, Satanás. E os israelitas venceram Satã por causa do sangue do Cordeiro e o Messias pregado no madeiro, e por conta do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. A mulher que pariu o filho foi para o deserto por 1260 dias. Isso aponta já a primeira parte da última semana, o Apocalipse. Sei disso porque nas 70 semanas de Daniel, o Messias morre na semana 69 e a semana 70 já é a última semana, começando com o primeiro selo do Apocalipse. E então os israelitas venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram durante a última semana de Daniel, pois o diabo, pelo anti-Messias, perseguiu e matou muitos deles a partir da segunda metade da última semana, ou seja, o quarto selo do Apocalipse em diante. No versículo 12, a visão retorna para o início do quarto selo do Apocalipse, onde começa a perseguição do quarto selo, pois diz que o diabo desceu até nós, cheio de ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Um reino que tem que durar pouco tempo. É a segunda parte da semana, o quarto selo. Então a mulher recebe as asas da grande águia para voar até o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, a segunda parte da última semana, a semana da grande tribulação, 3 tempos e meio, e a serpente lança da boca águas atrás da mulher. Isso são exércitos, atrás do povo do Pai no deserto. Porém, a chegada dos exércitos até o povo é dificultada. Então o dragão vai atrás da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Yahweh e tem o testemunho do Messias. Ou seja, a parte da igreja que ficou profetizando em Jerusalém, a que representam Moisés. A parte das testemunhas que morrem e ficam mortas na cidade por 3 dias e meio, que é a segunda parte da semana. Pois é no quarto selo que começam a morrer os eleitos, os profetas do Pai. Em Apocalipse 13, a besta que levanta do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, com 10 diademas sobre eles, e sobre as 7 cabeças nome de blasfêmia. Essa besta tem 7 cabeças porque são os reinos, desde a antiga Babilônia. Era como leopardo, Grécia, Turquia e Egito. Tinha pés de urso, Pérsia, e boca de leão, Babilônia. Ué, mas foram 5 cabeças, faltam outras 2. Sim, isso porque João quem recebeu a revelação, e no tempo de João estava ainda no Império de Roma, que ainda acabaria e viria o Império Otomano, que continuaria as pernas da estátua, e depois o Império Otomano reformado, totalizando as 7 cabeças. Por isso João ouve que a besta foi, não é e virá do abismo. A besta era Babilônia, que caiu no passado, não é Roma, porque era o império atual de João, e virá do abismo, na última semana de Daniel. Os 10 chifres são os 10 reis atuais do Apocalipse, assim como os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, pois se não houvesse os reinos da história, não haveria os reis do Apocalipse. Se não haver cabeças, não há chifres. Eu sei disso porque os chifres têm 10 diademas, e diadema é um distintivo real de reis. As 7 cabeças têm o nome de blasfêmia porque é os 7 reinos da estátua de Nabucodonosor. Tem a cabeça Babilônia, a mentalidade de Babel. Os 7 reinos formam a estátua de um líder, único que se levanta contra Yahweh de Sebaot como um Elohim. Isso é uma blasfêmia, pois se perceber, Nabucodonosor faz uma estátua sua inteiramente de ouro. Isso se você juntar com a estátua do sonho dele, você consegue notar que todos os reinos, da cabeça aos pés, têm a mentalidade de ouro, ou seja, da cabeça, que é Nabucodonosor, Babilônia.
Uma de suas cabeças foi ferida e morta no passado, é a Babilônia, e ressurge tendo a adoração do povo da terra, como a Babilônia reformada, sendo o 8º rei, porém sendo também um dos 7. E então lhe foi dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses. E ela fez guerra e venceu os israelitas que guardavam a lei e tinham a fé em Yahusha. Se trata da última parte da semana, os últimos 3 anos e meio, ou seja, se passou os primeiros 1260 dias e agora começou os 42 meses finais. A besta que emerge da terra é o chifre pequeno, o falso profeta, o anti-messias, faz parte da mesma cabeça da besta que emerge do mar, que tem 10 chifres. Essa besta da terra é a mesma besta do mar, na verdade é o rei da 7ª cabeça da besta do mar. Yahweh Tsevaot usa a besta da terra para falar do anti-messias, do 4º selo. É como se Yahweh falasse, olha, tem uma besta que emerge do mar e o anti-messias está nela junto com os outros reis. Porém, quando ele fala da besta que sai da terra, ele está focando inteiramente nesse rei, no rei que é o chifre pequeno. Então a besta que sai do mar já tem um anti-messias, por exemplo, do 1º selo. Porém, a besta que sai da terra, ele está focando no anti-messias do 4º selo, onde então ele vira o chifre pequeno de boca arrogante que nasce na cabeça da besta que tem 10 chifres e faz guerra contra os israelitas, pois a besta do mar ganha poder sobre todas as nações, ou seja, ela não tinha e passa a ter. Já a besta que surge da terra já exerce todo o poder do primeiro animal, ou seja, não ganha o poder, mas sim já exerce, porque ela já tinha, e ela faz grandes prodígios, de modo que faz descer fogo do céu no mundo à vista dos homens, e ela manda fazerem e adorarem a imagem do animal que foi ferido no passado e reviveu, ou seja, a Babilônia, que surgiu como Babilônia reformada, o Império Otomano reformado. É por isso que Yahweh usa duas figuras para falar do antimessias e dos reis em Apocalipse 13. Então ela faz com que todos coloquem a marca ou o nome da besta. Essa marca é 666. A marca da besta é um dos maiores mistérios do Apocalipse, porque muitas poucas pessoas não têm a sabedoria necessária para descobrir, e João já profetizava isso. O livro das revelações foi escrito em grego, ou seja, o Apocalipse 13 foi escrito em grego, com 666 em grego. E 666 em grego é Shi Stigma. Esse símbolo é coincidentemente o mesmo símbolo que aparece na Bismillah no Islã. Bismillah significa em nome de Allah. A marca da besta da terra é claramente o nome de Allah. Se é física ou não, eu acredito que seja física. Acredito que seja uma marca física com esse nome, Sex, como tatuagem tecnológica ou um dispositivo com um ID com esse nome árabe, que será colocado na mão ou na testa para poder comprar e vender. Isso, biblicamente falando, já é idolatria. Mas mesmo assim, o antimessias fará as pessoas fazerem uma imagem para idolatria. E sim, essa imagem pode ser, sim, inteligência artificial. Afinal, terá poder para falar e provavelmente julgar quem morrerá e quem não morrerá. E sim, essa imagem pode ser o próprio Satanás. Afinal, inteligência artificial é demoníaco. É tecnologia de demônios. A besta surge da terra. Terra nesse contexto significa Oriente Médio, antiga Assíria, antiga Babilônia. Está se referindo à cidade de Mossul, no norte do atual Iraque, a antiga Nínive. E qual é a religião do atual Iraque? Exatamente, o Islã. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Yahweh. E foi o primeiro, derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Yahweh Tsevaot, que és e que eras e que has de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Yahweh Tsevaot, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Yahweh Tsevaot, que
que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de angústias, e por causa de suas angústias, e por causa de suas chagas, blasfemaram do Elohim do céu, e não fizeram techuvá. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia de Yahuwah de Sevaot. Porque essa analogia Yahuwah fala dragão, besta e falso profeta. Ora, falso profeta não é a besta? Para quem não assistiu meu vídeo 030, eu afirmei neste vídeo que o falso profeta e o anti-messias é a mesma pessoa. Essa foi uma revelação que tive estudando o Apocalipse. Então por que Yahuwah usa essa analogia de falar dragão, besta e falso profeta? Porque, irmãos, vocês não estão percebendo, mas Yahuwah não está falando da besta da terra. A besta da terra virou falso profeta. Quando ele fala besta da terra em Apocalipse 13, nesse momento vai explicar o porquê a besta da terra vira o falso profeta. Porque a besta da terra faz grandes prodígios na frente dos homens. Então aí ela faz falsos prodígios. Isso quer dizer que ela está se passando por profeta, tipo como Elias, como fazer desse fogo do céu. Mas ela não é um profeta do Pai, ela é um falso profeta. Neste momento, depois que é citado besta da terra, depois disso que ela vira o falso profeta. Ou seja, essa analogia de dragão é Satanás, a besta é a besta do mar, ou seja, todos os povos, todo o Magog, todo o reino do antimessias, e o falso profeta que é o próprio antimessias. Essa é a analogia, esse é o modo correto de se entender na minha visão. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam em suas vergonhas, e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Har Megido, Monte Megido. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, Tetelestai, está consumado. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens na terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Yahuwah de Sevaot, para lhe dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram contra Yahuwah de Sevaot por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. A primeira taça é a chaga maligna sobre as pessoas que tinham a marca da besta, o nome de Alá, que deram todo o apoio espiritual e físico para o morticínio do povo do Pai durante a grande tribulação. E com a inversão do campo magnético, tendo seu processo iniciado no 4º selo, o Sol começa a voltar para o norte da Terra, centro da Terra plana, exatamente onde fica o trono de Satanás e os países do Oriente, e ficará cada vez mais focado, ou seja, sua luz não mais irá iluminar uma grande parte da terra, ficará cada vez mais como um feixe de luz, e ficará azul, ou seja, mais quente. Por isso queimará os homens, e então começará os 3 dias de escuridão na 5ª taça, porque o sol já chegou ao exato centro da terra, e então sumiu por conta do plasma que parou de criar o ponto focal na terra. Para quem não está entendendo nada disso, assista meu vídeo 004 e 024, para entender esse modelo hebraico da terra. Mas também os próximos vídeos será o 6º selo, que explicarei isso com mais detalhes. Então no rio Eufrates os profetas eleitos irão jogar a 6ª taça, e então irá secar o rio Eufrates para que os reinos endemoniados se ajuntem no Monte Megido, em Israel, para quando o Messias vir com os eleitos e os anjos para a grande batalha, e então será proclamado: está feito, Tetelestai, está consumado. Em Apocalipse 17, o chifre pequeno da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, no tempo de João, foi, já não é, e virá do abismo e irá à perdição. 5 caíram, um existe e o outro não chegou. Vamos distribuir os reinos da estátua de Nabucodonosor: Babilônia, Pérsia, Grécia, Turquia, Egito, Roma com o Império Otomano. Foi, Babilônia, já não é, Roma,
Império atual no tempo de João. Virá Babilônia reformada. 5 caíram, estátua da cabeça até a coxa. Babilônia, Pérsia, Grécia, Turquia e Egito. Um existe, pernas de ferro, Roma, e otomano que derrubaria Roma. O outro não chegou, pés, Babilônia reformada, Império Otomano reformado. Porque a 7ª cabeça da besta não é o Império Otomano que derrubou Roma e assumiu no passado. Simplesmente porque ele faz parte das pernas de ferro da estátua. Ele durou quase 600 anos, mais do que todos os outros impérios. E a 7ª cabeça da besta deve durar pouco tempo. 600 anos não é pouco tempo. No animal de 7 cabeças e 10 chifres, a 7ª cabeça é a antiga Babilônia que ressurge reformada, pois ela é o 8º rei, o anti-messias, mas faz parte dos 7 reis. Ou seja, é a Babilônia reformada, um novo rei, o 8º, mas ainda assim é a Babilônia, ainda assim é um dos 7, o Império Otomano reformado. O anti-messias se levanta de Nínive, cidade de Mossul, atual Iraque, antiga Assíria. Se você não entender as 7 festas sagradas, que já fiz um vídeo sobre, você não consegue entender do porquê entre a semana 69 e a 70, que é a última semana de Daniel, tem um intervalo, que é o mesmo momento que estamos vivendo hoje. Se você perceber, as 7 festas se cumprem com 4 festas. No início do ano, Pessa no primeiro mês, Pães Ázimos no primeiro mês, Primícias no primeiro mês e Pentecostes no terceiro mês. E então há um intervalo entre as 3 últimas festas, que são comemoradas lá no final do ano. E então vem as 3 últimas festas. Trombetas no 7º mês, expiação no 7º mês e tabernáculos no 7º mês, que são as festas cumpridas na última semana de Daniel pela própria igreja. Esse intervalo entre as 4 primeiras e 3 últimas festas é o momento no tempo onde estamos vivendo, quase entrando no 7º mês para comemorar as 3 últimas festas, onde então teremos os últimos 7 anos da humanidade. O Messias, como eu já disse, ele cumpriu as 4 primeiras festas, e nós cumpriremos as 3 últimas. A prostituta Babilônia. A prostituta Babilônia, o nome já diz, é a Babilônia, Jerusalém. Como o anti-Messias irá governar do 4º selo em diante, de lá, de Jerusalém, então Jerusalém se torna a grande meretriz. Porém, você também pode entender todo o sistema das cidades mundial, porque a grande prostituta Babilônia é Jerusalém, que governa o mundo inteiro. Então tudo que é governado por Jerusalém se torna também a Babilônia. Fora que os que governam hoje estão em Jerusalém não são judeus. Todos que estão lá hoje não são judeus, são gentios. Temos a prova que a prostituta Babilônia é Jerusalém lendo alguns profetas. Em Isaías 2, versículo 1 é relatado que a profecia é para Jerusalém. Palavras que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E depois vem a profecia. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são açougueiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros, e a sua terra está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros, também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim, também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos, e o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto não lhe perdoarás, entra nas rochas e esconde-te no pó, do terror de Yahweh de Sebaot, e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens que serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só Yahweh de Sebaot será exaltado naquele dia. Porque o dia de Yahweh de Sebaot será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e só Yahweh será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente, todos os homens entrarão nas cavernas das rochas, e nas covas da terra, do terror de Yahweh, e da glória da sua majestade. Quando ele se levantar para assombrar a terra, naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror de Yahweh de Sebaot e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Elohim, Yahweh de Sebaot,
ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança de Yahweh, que lhe dará sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão de Yahweh, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. E veio a mim outra vez a palavra de Yahweh, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: Assim diz Yahweh de Sebaote a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era Amorreu e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste entregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para fazer alguma coisa disto, compadecendo-te, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste, e passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz Yahweh de Sebaote. Fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Nem foste como a meretriz, pois deprezaste a praga, foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Resumindo, nos primeiros 3 anos e meio, o antimessias aparece do Iraque, da cidade de Mossul, trazendo a nova era de paz e amor e consciência. Depois vai para a Turquia, e de lá começa a fazer guerras santas, focando no país do sul, o Egito, Mitzraim. E nos últimos 3 anos e meio começa a grande tribulação. Ele parte da Turquia para invadir e subjugar o Egito, a Etiópia e a Líbia, e depois domina Jerusalém. Então ele irá governar o mundo de lá, de Jerusalém. Vai impor a marca e vai matar todos os que se opuserem a ele, negando a adorá-lo, até o tempo do Messias voltar e reunir o anti-Messias e seus exércitos no Monte Megido e matar todos eles com dilúvio e fogo.